Fala, meus negociadores, tudo bem com vocês? Quero fazer um vídeo rápido aqui sobre um dos principais pontos dessa semana. Sabemos hoje que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas do Donald Trump, a lei IEPA, que praticamente tratava sobre segurança nacional, e o Trump, logo na sequência, de forma imediata, impôs uma tarifa de 10% sobre todos os países. Então, ele utilizou uma lei da seção 122 de 1974. Disse que está envergonhado com alguns membros da Suprema Corte. O grande problema dessa lei é que ela só é válida por 150 dias. E juntamente com isso, já que essa sessão ela só vale por 150 dias, ele iniciou, através do Departamento de Comércio, uma investigação da seção 301. Aí essa aqui é bem problemática, porque essa seção 301 dá praticamente poderes ilimitados para o presidente. Então isso faria com que essas tarifas se tornassem mais permanentes. Então no primeiro momento a S&P subiu, né, 0,7%, com algumas empresas em destaque subindo, e logo após essas empresas também praticamente devolveu esse ganho que elas tiveram. Então, para contrariar mais o Trump, um governador do Fed, o Miran, disse que não vê a taxa de juros mais como uma acomodação, né? Que ela não estaria aí em um juros neutro. E ele vê que a economia está mais forte do que ele imaginava, né? Maiores do que a perspectiva que ele tinha. Então ele diz aqui que o emprego está mais forte do que ele havia antecipado. Então, com a taxa de desemprego baixa e a inflação de bens aumentando, ele disse para um jornalista no Substack que ele não vê grandes projeções de corte de juros para esse ano como ele via há 2 anos atrás. Lembrando que ele saiu da Casa Branca, né, para assumir esse cargo, e ele fica nesse cargo até o próximo governador ser confirmado pelo Senado. Então o Trump espera que, após a saída do Miran, o Powell também renuncie, né, com a indicação do Kevin Warsh. Então isso abriria mais uma vaga para uma próxima indicação de alguém mais pró-corte de juros. Outro ponto preocupante é que está subindo as chances de um possível ataque contra o Irã. Temos que dia 28 de fevereiro, até o final do mês, a chance são de 28% na Polymarket, e até 31 de março temos uma probabilidade de 61%. E isso é bem preocupante, abalaria aí diversos setores, principalmente os ativos de risco. Nesse cenário, é possível que o ouro suba, títulos, né, se valorizem e a bolsa caia. Lembrando do vídeo anterior, ainda temos uma pressão muito grande, né, do índice DEX aqui, que ele representa a pressão da diferença entre put e call, ou seja, o valor do seguro que os investidores estão fazendo e está aumentando cada vez mais. Então, isso nos lembra picos anteriores, né, que sucederam essa queda. Então, junto com o possível ataque dos Estados Unidos, temos aí uma pressão muito grande desse indicador que pode fazer bastante preço no S&P nos próximos dias. O Nasdaq também está na mesma situação, temos a mesma pressão sobre o Nasdaq. A correlação do Bitcoin com o IVG, o ETF de software, continua bastante alta. É incrível como os dois se movimentam praticamente de forma idêntica. Nós vimos em um vídeo anterior que o Open Interest do Bitcoin está caindo praticamente em queda livre. Mas o que é curioso é que o ETF, o IVG, ele continua com bastante compra. Os investidores de varejo, eles continuam comprando bastante o ETF, mesmo ele em queda livre. Então, será que uma vez esse ETF voltando, o Bitcoin também voltaria mesmo com o Open Interest em queda? Aí que fica a dúvida. O ETF da Bolsa Brasileira também tem uma correlação muito grande com o ETF da Bolsa Coreana. Não sei se essa correlação vai continuar, mas temos um gap bastante grande aqui entre as duas. E se a parte fiscal do Brasil não atrapalhar, temos aí uma possível alta ainda maior na Bolsa Brasileira também. Podemos ver que a Bolsa Brasileira está tendo um grande destaque, enquanto o Nasdaq está lateralizado, ela subiu bastante, quase 41%.
Sobre o ouro, temos aí a perspectiva que os bancos centrais estão diminuindo as suas compras, mas o Goldman Sachs alertou que diversos bancos centrais de países emergentes ainda não alcançaram a sua cota de compra de ouro, o que impulsionaria o ouro para os próximos meses. Juntamente com o fim do Ano Novo Chinês, já que os chineses não têm tantas opções de investimentos, acaba que a corrida pelo ouro se torna bem atrativa. Esse seria, de certa forma, um ponto negativo. A gama de sentimento do Reddit, né, principalmente do Wall Street Bet. Lembrando que o ouro ainda continua em primeiro lugar. Isso, de certa forma, tem um caráter negativo, né, o setor de varejo comprando ouro. Mas, por outro lado, existe a restituição de imposto de renda nos Estados Unidos, que devido a uma série de alterações que o Trump fez, mas que a Receita Americana, a IRS, não colocou em prática, vai fazer com que a restituição de imposto de renda do americano médio venha mais alta do que o esperado. Então esse valor maior poderia ser investido em ouro. Apesar de termos aí o varejo comprando, seria de forma positiva porque eles estariam fazendo compras e não adicionando saídas, vendas. Lembrando que esse dinheiro da restituição do imposto de renda, geralmente ele vai para ações. Então temos uma sazonalidade de queda no começo do ano. E assim que essa restituição do imposto de renda entra no mercado, as ações têm uma alta significativa. E após isso temos uma queda na sequência, então uma correção possível. Mas eu acredito que esse dinheiro provavelmente, devido às tensões e etc., vá para ouro. Outra coisa que contribui para a queda da bolsa, da Nasdaq, etc., é a sazonalidade. Então, se a gente pegar os últimos praticamente 25 anos, temos que em fevereiro, a partir do 15 de fevereiro, a Nasdaq cai até o final de fevereiro. E aí temos uma retomada a partir de 9 de março, mais ou menos aqui. O que poderia ocorrer caso a bolsa esteja atrativa. Em relação ao petróleo, ele subiu recentemente devido aos temores de um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, o que poderia ocasionar uma guerra ali no Estreito de Hormuz, que é um dos principais canais, né, um dos principais passagens de petróleo do mundo, e que o Irã praticamente controla aquela região. Cerca de 20% do petróleo do mundo inteiro passa pelo Estreito de Hormuz. Só que tem um porém, o petróleo está estagnado há quase 20 anos, então temos aqui um gráfico do petróleo e gasolina, que apesar da inflação estar subindo cerca de 6, 7% ao ano mundialmente, temos que o petróleo está estagnado mesmo com não tendo tantas descobertas de perfuração de petróleo. Agora, o que pode estar acontecendo com esse choque e a capacidade ociosa da Arábia Saudita? Aí são outros problemas que veremos mais à frente. Mas, recentemente, percebemos que essa capacidade ociosa da Arábia Saudita já está chegando ao fim. Espero que tenha gostado, pessoal. Esse foi um vídeo bem rápido. Queria só passar alguns pontos, aí, algumas visões, um resumo semanal. Deixo com vocês aqui um resumo da semana que vem, do calendário econômico da semana que vem. Ele está bem fraco, o dado mais importante que temos aqui é o resultado da Nvidia, que pode fazer bastante preço no mercado. Obrigado e até o próximo vídeo.